Fala, meus irmãos, que Deus abençoe. Hoje eu estou aqui na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Olha só, em frente à Igreja da Matriz aqui, no calçadão principal aqui. Tá? O movimento está um pouco mais fraco alguns momentos, daqui um pouco aumenta o movimento. Estou trabalhando com as placas aqui, tive que botar ela nessa posição aqui em função do vento. Estou com a outra placa posicionada logo ali, ó. E aqui fica entre a Igreja da Matriz, tá? Onde tem uma praça na frente ali da Igreja da Matriz, então o pessoal senta ali. Mas aqui no calçadão também é um bom lugar aqui para fazer um trabalho constante aqui de evangelismo, até porque tem um grande fluxo de movimento. Olha só, tem um fluxo intenso de movimento aqui, então é uma região aqui muito oportuna para trabalhar com evangelismo. O povo dessa cidade é um povo muito receptivo, umas pessoas muito amáveis, hospitaleiras. Então é um lugar excelente para desenvolver um trabalho de evangelismo aqui. De lugar aqui em Itajaí, o movimento lá reduziu, tem muitas lojas fechando, então trocando de lugar aqui e mais no meio do calçadão aqui o fluxo ainda tem mais lojas abertas, um fluxo de movimento maior, e troquei a posição da placa aqui, que eu também aproveito o fluxo de movimento de carros, ó. Então aqui uma placa fica posicionada aqui. E aqui eu consigo trabalhar com as pessoas, entregando a mensagem, conversando com as pessoas que estão sentadas por aqui, no calçadão, aqui em Itajaí. Um lugar maravilhoso para desenvolver um trabalho constante, um trabalho de evangelismo. Um povo muito alegre, um povo feliz, pessoas receptivas, muito acolhedoras. Então é um lugar muito apropriado para desenvolver um trabalho constante, permanente de evangelismo aqui. E além de ser uma região turística, onde vai estar sempre com uma mensagem como essa, mesmo que seja uma placa parada assim, ó, ela vai estar sempre confrontando muitas pessoas. E são sementes do reino que vão estar sendo lançadas aí para todo o Brasil e até mesmo para o exterior. Para vocês terem uma ideia, tinha um grupo de japoneses ali, que eles, possivelmente algum deles sabia ler em português ali, entendia, eles mesmos vieram pegar a mensagem. Só que ficou difícil a nossa comunicação, mas a mensagem foi para o Japão também. Aí 4 horas da tarde, foi a hora que deu para parar, comendo aí um pãozinho com ovo, tomando um refrigerante e vamos seguir adiante. Vamos para a próxima cidade. O evangelismo aqui em Itajaí aqui foi maravilhoso, ótimo trabalhar ali, muito bom, um fluxo constante de movimento, muito bom realmente o trabalho. E agora vamos para Joinville. Estou aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Estou fazendo um trabalho aqui, a cidade está meio parada hoje porque é final de semana, mas eu estou aqui em frente ao terminal de ônibus. Então aqui tem um bom fluxo de pessoas a todo momento. Estacionei o carro aqui próximo,
que eu não sei se dá para vocês ver aqui, ali, deixei o carro estacionado ali. Também o que acontece, tem um grande número aqui de pessoas em situação de rua, como lá do outro lado, pessoas de dependência química, que são muito atenciosos, que dão atenção, que é possível conversar com eles, né? Então está sendo um bom trabalho aqui na cidade de Joinville. Embora essa cidade aqui, irmãos, ela seja uma cidade que há grandes movimentos evangelísticos que acontecem aqui. Aqui, se não salvo engano, eu acho que é daqui o coordenador estadual de evangelismo do estado de Santa Catarina. Tentei contato com ele, infelizmente ele não conseguiu me receber, não pôde. Eu gostaria de levar os métodos de evangelismo daqui que é aplicado aqui em Santa Catarina, em Joinville, para outros lugares do país, testemunhos do trabalho que os irmãos realizam aqui, mas infelizmente ele não conseguiu me atender, gravar esse testemunho aí, para que pudesse edificar as outras igrejas aí, os outros grupos evangelísticos aí pelo Brasil afora, né? Mas com certeza Deus vai nos dar uma outra oportunidade, com certeza, para que por meio do trabalho que eles realizam aqui possam estar edificando outros irmãos, outros grupos evangelísticos, para que possam desenvolver trabalhos como o que eles realizam aqui. E eu estou trabalhando, levando uma mensagem para todas as pessoas, e conforme vai se juntando novos grupos, então eu vou conseguindo e desenvolver esse trabalho. Agora eu vou ver, porque já tem novas pessoas ali, vou lá trabalhar, conversar um pouco com eles, depois eu gravo mais alguma coisa para vocês perto do terminal lá, mostrando. Eu tô com as minhas placas lá na frente do terminal lá, eu vou mostrar para vocês depois. Fala pessoal, chegando aqui à noite já, chegando em Curitiba, um pouco vamos estar entrando em Curitiba aí, desenvolver o trabalho amanhã aí na cidade de Curitiba, analisar os pontos mais estratégicos para desenvolver um trabalho aí na capital do Paraná. Então, agora chegando à noite, vamos preparar as coisas, fazer uma organização para amanhã poder fazer um trabalho efetivo. Não como demais, como nas outras cidades também não tivemos retorno de nenhum dos contatos que foram feitos com igrejas. Então basicamente vai ser desenvolver um trabalho aí de lançar sementes, trabalhar no evangelismo, entender como que funciona o evangelismo local, se existe um evangelismo local. E isso eu descubro por meio de pesquisas de campo, onde eu pergunto para as pessoas, faço entrevista com as pessoas, principalmente nas regiões mais central, né, para ver se elas têm frequência, como que elas veem, se elas estão vendo algum movimento evangelístico, ou se tem algum método evangelístico que seja mais constante, que ocorra em cada cidade, né? Então isso eu faço porque o objetivo depois é a gente ter dados o suficiente para poder desenvolver métodos de evangelismo, para fazer cursos evangelísticos, para traçar estratégias de evangelismo, e até mesmo quando chegar ao final aí eu pretendo fazer um livro a respeito do evangelismo do sul, do extremo sul ao extremo norte do país, né? Como que está o cenário, mostrando como que está o cenário do evangelismo, o
que está acontecendo no Brasil em termos de evangelismo, qual o efeito que o evangelismo tem nas pessoas por região, para a gente poder entender, né? Qual é a aceitação em cada região, de que forma as pessoas reagem ao contato com o Evangelho. Então, também analisar a questão de onde se torna mais visível, né? Situação de pessoas em situação de vulnerabilidade, situação de rua. Então, as particularidades de cada região que vai passar, seja as regiões dessas cidades mais grandes, como as cidades pequenas, né? Então, a ideia é estar coletando dados, que esses dados depois vai servir para aquele que tem o amor ao evangelismo, para as igrejas que tiverem algum interesse, né? No assunto, que pelo jeito elas não têm muito, até então a grande maioria não tem interesse por evangelismo, né? Então aí eu vou ir analisando cidade por cidade, vou analisar, amanhã até vou passar para vocês, porque as cidades, quanto cidade maior ela é, a minha dificuldade de trabalhar ela aumenta, né? Porque tem muitas coisas que eu não consigo mostrar para vocês, porque tem lugares que eu chego, os lugares mais movimentados normalmente tem pessoas dependentes químico, pessoas em situação de rua, né? Então é difícil de conseguir gravar, né? E tem muita coisa, na verdade, que não tem como eu gravar, né? Por exemplo, vai fazer uma oração com uma pessoa, não vai estar gravando, né? O que está fazendo ali. Então, às vezes, tem pessoas que param para conversar, mas eu não vou puxar a câmera e começar a gravar naquela hora. Então, tem muita coisa que acontece no dia a dia, que essa é uma das dificuldades, né? Que o fato de estar fazendo essa viagem sozinho também não contar com o apoio de igrejas, né? Porque se as igrejas pelo menos tivessem interesse, elas podiam disponibilizar, conversar, arrumar 3, 4 membros ali que queira sair quando eu estou passando naquela cidade, sair junto, trabalhar no evangelismo, né? Não quer dar o seu depoimento, não quer falar sobre seus métodos, mas é apoio ao evangelho, né? Apoio à propagação do evangelho, né? Então existe muita hipocrisia, se nós for analisar, né? Quando se fala de amor cristão, isso aí é algo que só se fala no púlpito, né? Porque é como se fosse uma grande rivalidade. A primeira coisa que uma igreja quer saber é de que denominação você é, entende? É como se fosse não é do meu time, vamos dizer assim, né? Ou ver como muitos veem até como um inimigo praticamente. É incrível quando você encontra pessoas assim e elas olham e querem saber a denominação. Então tem coisas absurdas que acontecem, que tudo vai estar registrado, isso aí vai estar registrado no livro. Quero montar cursos para poder contribuir com igrejas aí que estão pequenas, que querem montar seus grupos de evangelismo, que tem a sede de viver o verdadeiro evangelho, né? O verdadeiro evangelho do princípio, porque o que acontece? Nós analisamos, tem muitas igrejas grandes, né? Que elas estão fazendo obras maravilhosas, e é louvável as obras que elas estão fazendo, movendo muitas pessoas, né? Só que não é por isso que se vai deixar o princípio de tudo, a base de tudo, que é o evangelismo, de lado, né? E elas seriam as que teriam mais condições de propagar o evangelismo, né? Porque tu imagina, se uma igreja, se ela movimentasse, se cada igreja, tá? Independente do tamanho, que ela movimentasse 5 pessoas
para trabalhar no evangelismo. O que os irmãos acham que seria desse nosso Brasil? O que seria do evangelismo nacional? Aí eu acredito sim no avivamento nesse país. Só quando o evangelismo começar a acontecer, quando o amor de Cristo ele começar a sair para porta fora das igrejas e buscar o perdido, buscar as pessoas em situação de vulnerabilidade, pregar o evangelho a todas as criaturas, aí eu acredito no avivamento. Mas desse jeito que muitos fazem e chamam de um princípio de avivamento, é ajuntamento, não é avivamento. Avivamento vem de amor genuíno. Então, e amor genuíno precisa vir de pregação do evangelho. Mas é isso aí, irmãos. Amanhã eu já vou passar para vocês qual vai ser a estratégia aqui em Curitiba. Vamos colocar locais de maior movimentação aqui, ou talvez eu vou analisar a possibilidade o fluxo talvez não seja tão grande, então talvez a possibilidade de pegar um hospital com bastante fluxo aí e trabalhar num hospital amanhã. Um hospital, uma penitenciária, alguma coisa assim, tá? Então vamos ver o que o Senhor nos reserva para amanhã, e que seja um trabalho muito abençoado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pessoal, estou aqui em frente ao Hospital São Vicente, bem no centro de Curitiba. Já estive hoje pela manhã no Hospital do Trabalhador, mas tenho uma boa notícia para compartilhar com vocês, que é a qualidade da saúde pública aqui em Curitiba, né? Especificamente, não podemos falar do estado todo, mas a princípio é algo extraordinário. A organização, a qualidade, o atendimento, não há filas, não há uma aglomeração de pessoas, as pessoas são atendidas até mesmo pelo SUS assim, de uma forma muito respeitosa. Tanto é que vocês podem ver que não estou tendo êxito, não estou logrando êxito aí nos hospitais, porque os hospitais estão assim com muito poucas pessoas. As pessoas chegam e são rapidamente atendidas, já são encaminhadas. E vocês imaginam uma cidade do tamanho de Curitiba, com os hospitais aí praticamente vazios, vamos botar assim. É algo muito impressionante, mas a gente não se limita somente em hospitais, né? Tem o que eu vou mostrar para vocês depois, assim, algo muito impressionante. Por exemplo, aqui a 30, 40 metros aqui tem muitas e muitas pessoas jogadas pela rua, em situação de rua, dependência química. Então essa é uma calamidade aqui da cidade de Curitiba, assim como também é de Porto Alegre. Mas aqui é diferente, porque eu tive hoje pela manhã, eu não pude gravar, porque você sabe, trabalhar com dependente químico, pessoas em situação de rua, quando está sozinho no evangelismo, assim, é algo difícil, né? Porque você não pode estar se expondo com o celular, assim, porque as pessoas estão, muitas estão em abstinência, né? Em situação de surto psicótico ali, então é complicado. Então é melhor não se expor, né? É melhor levar a mensagem para que essa mensagem possa tocar o coração delas, porque quando tu fica às vezes gravando alguma coisa, puxando o celular, às vezes elas já pensam que as pessoas, que muitos só vêm para gravar, para mostrar aquilo ali, mas o objetivo real não é ajudar, é só fazer mídia, sabe? Então elas já endurecem o coração. Então por isso que eu evito muito de estar gravando quando eu trabalho com um dependente químico ou com pessoas em situação de rua. Então eu tô chegando aqui no carro e eu vou ir no Hospital de Clínicas. Agora eu vou no Hospital de Clínicas, que fica aqui próximo, e daí vamos ver ali, porque parece que tem um fluxo maior de pessoas ali para desenvolver um trabalho nos hospitais, pelo fato de que
Não adianta eu ir na Ópera de Arame, nesses locais turísticos aqui, porque o que eu vou encontrar ali? Turismo. E o meu objetivo é entender a realidade da cidade, a realidade das pessoas, o que elas estão vivendo, como que é o evangelismo local, como que são as ações sociais, como que está a situação, qual que é o acolhimento que os perdidos estão recebendo, como que a igreja está trabalhando, né? Para que a gente possa, talvez, contribuir com alguma coisa, por meio de um curso, de um livro, gerando sugestões para que a gente possa olhar para essa situação que é uma situação de extrema urgência. O que eu vejo aqui em Curitiba é algo muito urgente em relação à dependência química e pessoas em situação de rua. É algo alarmante. Talvez ainda assim, a cidade é muito grande e muito espalhada, mas a situação é que em Porto Alegre eles se aglomeram num lugar só, e aqui está por todos os lados. Mas eu vou continuar, agora vou lá para o Hospital de Clínicas e vamos ver como vai ser o trabalho lá, nós vamos falando mais. Olá pessoal, estou aqui no Hospital de Clínicas, é um hospital referência, que é uma referência aqui em Curitiba, onde atende pessoas de toda a região aqui, um grande complexo hospitalar em Curitiba. E realmente o que nós temos para comprovar ali, inclusive tem mesas ali que eles botam para as pessoas sentarem, fazer um lanche com suas famílias, mas o fluxo de pessoas que vocês estão vendo é esse aqui. É um excelente atendimento de saúde que tem o estado aqui, a cidade de Curitiba, e por isso, devido a esse, é que tem um número tão pequeno de pessoas, porque normalmente as pessoas estão chegando e sendo atendidas rapidamente. Mas quando nós olhamos para outros aspectos, a gente vê pela parada de ônibus ali, vocês podem ver, ali são utensílios de pessoas que deixam ali, que estão morando na parada de ônibus, outras que estão assim, nessa situação, em situação de rua, morando na rua aqui, né? E isso é por todos os lados. Essa sim é uma verdadeira epidemia que é necessário despertar o senso de urgência no Brasil inteiro. Não é só aqui em Curitiba, mas Curitiba, pela organização que tem, pela estrutura de cidade que tem, pela estrutura da cidade que é, pode fazer diferente, né? Poderia desenvolver um trabalho eficaz. Mas esse trabalho que eu digo para vocês, ele não se limita somente ao poder público, né? Mas também as igrejas. Pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho conversado com as pessoas que eu tenho conversado, as igrejas é algo preocupante, o trabalho realizado. Nós olhamos para uma cidade, eu passei por igrejas aqui gigantes que vocês não têm noção, a quantidade de membros. E dizer que uma igreja com tantos membros, tem tantos ministério de tudo, não consegue desenvolver ou não quer desenvolver um ministério de evangelismo, trabalhar desde o trabalho de capelania, né? O trabalho de capelania em hospitais, em presídios, que na verdade, pela pesquisa que eu estou fazendo, é um trabalho muito tímido. Então isso quer dizer que ele está limitado a algumas denominações, algumas igrejas. E pelo número que tem, era para ser um trabalho muito forte, se nós for analisar. Então é algo muito simples de ser analisado. E é muito triste, pessoal, ver que a igreja, que deveria estar propagando o amor de Cristo, esse amor está sendo propagado só dentro das quatro paredes da igreja. E quando a gente olha e vê o número de igrejas, o poder que elas têm, a quantidade de membros, né? E vê que essas igrejas, elas não estão se mobilizando com o perdido, não estão se mobilizando para desenvolver um trabalho em prol dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, desse dependente químico, morador de rua. Isso aqui tem que ser um trabalho em grupo, um trabalho organizado. Até tem
um trabalho assim que é admirável, que eu lá em Porto Alegre tentei marcar e não consegui. O pastor Sandro Fontoura desenvolve um trabalho lá incrível em Porto Alegre. Agora vocês imaginem Porto Alegre tomado que lá é uma concentração de dependente químico, de morador de rua. Se não fosse o trabalho do pastor, como estaria? Será que a situação não estaria muito mais séria, muito mais grave, se a palavra de Deus não estivesse penetrando naqueles corações? Então assim, ó, ele tem também um grupo que faz missões lá, faz um trabalho justamente com o perdido, com o morador de rua. E assim parece que as pessoas olham, mas quantos vão ver em números e quantos convertidos tem? Pode não ser uma grande expressão de número de convertidos, mas muitos deixaram de ser assassinados, muitos deixaram de ser roubados, muitos, por estar penetrando a palavra de Deus no coração deles, eles não cometem crimes mais graves contra a vida de outras pessoas. Então esse é um ponto a ser analisado e que é necessário um despertar da igreja. A igreja não está cumprindo a comissão. Infelizmente, a gente vê que eu estava conversando com pessoas de dentro de igrejas que elas têm meta. Então o que são essas metas? Meta de dízimo, meta de oferta, meta de novos membros, de convertidos. Então tudo isso tem metas. É ruim ter metas? Não. O ruim é você transformar a igreja numa empresa. E isso é prejudicial. Dizer que hoje eu rodei Curitiba toda e você não encontra ninguém evangelizando. Você não encontra ninguém trabalhando no evangelismo. Eu acho que os céus sentem vergonha de ver o que está se tornando. O evangelismo, o que está se tornando, porque o que acontece é que as pessoas, eles julgam que evangelizam simplesmente fazendo publicações nas suas redes sociais ou fazendo movimentos esporádicos de vez em quando, só para enganjar, para ter engajamento, para estar em destaque. Daí fazem grandes movimentos uma vez. Isso aí não surte resultado. O que surte resultado é você lançar semente, é você olhar para aquela pessoa que está ali atrás, onde eu estou aqui, tem uma pessoa deitada ali, dormindo ali. É olhar para essa pessoa, vir hoje, desenvolver um trabalho, amanhã você saber o nome dele, depois você encontra, você começa a conversar, você começa a lançar semente, você começa a fazer com que quebre aquela casca de proteção que toda pessoa que está na rua ela vai criando. E aí é que a palavra de Deus vai penetrar. Ela vai começar a te ouvir como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. E aí essa palavra vai penetrar no coração. Um outro ponto do poder público é que a gente olha e é uma grande luta contra os direitos humanos. Eu sou a favor dos direitos humanos em muitos pontos, mas na questão de quando se trata dessas vidas que estão ali, eu acredito que é preciso uma internação compulsória. Não tem mais saída. É algo que essas pessoas elas estão destruindo a vida delas e depois de algum tempo elas vão começar a destruir a vida de outros. Isso é certo. Seja roubando, seja agredindo, seja matando, porque tudo isso é uma consequência. E isso onera mais gasto para o poder público, porque o que acontece? O resultado final é que tem que ter cada dia mais segurança nas ruas. Então, a internação compulsória, isso é dar dignidade, é dar valor à vida humana. É não permitir que uma pessoa tire a sua vida.
porque isso que eles estão fazendo é tirar a própria vida. Eles estão lentamente tirando a própria vida. E não é só a sua própria vida, estão tirando a vida de outros. É algo que oferece um risco muito grande. Então, é algo a se pensar. É algo não somente a se pensar, mas é um despertar. É um convite para a sociedade despertar, para a sociedade, para membros de igreja olharem e se colocarem à disposição da sua liderança, chegar a expor para desenvolver um trabalho, um evangelismo, um trabalho junto a dependentes químicos. Se coloca à disposição dos seus líderes para que nós possamos cumprir a grande comissão e ajudar a salvar vidas que estão ali, perdidas. Essas realmente são vidas que estão mortas, e isso é ressurreição. Se aquela pessoa que hoje está ali, deitada ali, ela se levantar dali e de ter sua vida restaurada, isso é ressurreição. Ela estava morta e voltou a viver. Então, esse é o convite que eu faço para todos vocês, para um despertar como membros das igrejas, um despertar das igrejas, para que nós possamos cumprir a nossa comissão e fazer a nossa parte. Olá, pessoal, estou saindo agora de Curitiba, em direção a São Paulo. Vou ir trabalhando, vou ver as cidades que for surgindo no meio do caminho, vou parando, vou trabalhando com o evangelismo e estou indo agora rumo a São Paulo. O trabalho aqui em Curitiba é um trabalho bem interessante. Eu acho que tem muita coisa para se tirar de proveito desse trabalho aqui. É um trabalho bem produtivo. Fiz um trabalho assim bem interessante em relação a moradores de rua, dependente químico, pessoas em situação de rua. Inclusive aquele que estava ali no hospital, eu consegui conversar com ele, o Valdecir. E olha só que interessante. Muitas vezes as pessoas, elas olham para uma pessoa em situação de rua e ele se torna praticamente invisível aos seus olhos. Pode passar 10 vezes, fazer aquela pessoa como se ela não existisse. E não é só as pessoas no dia a dia, é o poder público, é a igreja, né? Então, é num contexto geral. Eles se tornam invisíveis até que esteja incomodando. Até que esteja na porta de alguém. No momento que estiver na porta de alguém, que estiver incomodando de alguma maneira, aí passa a ser visível e desprezível. Mas o Valdecir, eu conversei com ele ali. Olha só, nem todos que estão ali, eles vieram por meio do crime, ou são criminosos. Então tem algo que fez com que eles vêm parar lá já por causa de um envolvimento com droga. O Valdecir, no caso dele, ele não soube lidar com uma situação da vida dele que aconteceu. Um homem que está com 56 anos de idade e ele não soube lidar. Ele me contou que ele foi traído pela esposa e ele não soube lidar com o emocional dele. E daí pessoas, vou dizer, se tu analisar pessoas de baixa renda, que não tem recurso, não vão buscar por uma ajuda psicológica. O que aconteceu? Aonde que ele foi buscar ajuda? No álcool primeiro. Primeiro ele se entregou para o álcool para afogar as mágoas. A consequência é que no meio do álcool ele não bebia, não fumava, para vocês terem uma ideia. E aí ele foi primeiro pro álcool. Através do álcool ele conheceu pessoas
usavam droga. E a partir daquilo desenvolveu uma amizade com aquelas pessoas. Aí depois ele foi pra droga. E hoje, depois de um tempo na droga, ele se perdeu completamente. Se perdeu na droga. E daí hoje ele vive na rua. A família inteira, todo o restante da família dele não é do Paraná, de outra região do Paraná, não é daqui de Curitiba. Ele até me falou a cidade ali, não me recordo agora. Mas tem filhos dele que moram aqui na cidade, mas que nem sabem onde ele está, para ter uma ideia. Então, e daí como que se desenvolve um trabalho com uma pessoa dessa? Eu fiz o trabalho de evangelismo, né? Eu falei a respeito de Jesus, incentivei ele a buscar uma igreja, falei para ele a respeito das pessoas que tiverem situações piores, porque agora o trabalho ele precisa acontecer ao contrário, né? Ele precisa que alguém estenda uma mão, leve ele para dentro de uma igreja e depois trate o problema psicológico ainda. Você entende? Não é simplesmente esquecer o problema psicológico, porque o que as pessoas não entendem é que aonde que entra a necessidade de tratar os sentimentos e as emoções. Porque a pessoa, ela vai lá, Jesus cura, transforma, liberta aquela pessoa, mas a estrutura emocional dela é fragilizada. Então ela precisa o quê? Trabalhar essa estrutura emocional para fortalecer. Porque se acontecer uma outra decepção na vida dela, mesmo ela estando dentro da igreja, o que ela vai fazer? Ela vai se sentir rejeitada novamente, abandonada, vai achar que até Deus abandonou ela, ela vai voltar para as drogas. Então por isso que é necessário tratar, fazer um tratamento psicológico, porque precisa tratar o emocional, devolver uma estrutura emocional para essa pessoa. Então, aí que entra o trabalho da igreja. Ir lá, conhecer a pessoa, entender que existe por trás daquele cobertor enrolado ali, existe um ser humano. Aquele ser humano tem um nome e aquele ser humano tem uma história. Então aí que tá o ponto em que nós como igreja precisamos resgatar. E só ali a ressurreição, levantar aquele homem dali e devolver a vida para ele, é a ressurreição, irmãos. Então é nesse aspecto que Jesus disse que nós poderíamos fazer coisas maiores que ele, entende? Porque existem muitos Valdecir espalhados por todos os cantos, mas quem se importa? Quem se importa? Só que o fato de se importar ou não, chegará o dia em que nós vamos ter que prestar conta do trabalho que nós nos dispomos a fazer para o reino de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra, a comissão que nós recebemos. Então, esse é o ponto. Mas eu não quis ficar trabalhando em ponto turístico, porque na verdade eu queria entender a realidade de Curitiba, sendo uma cidade tão desenvolvida, uma cidade tão linda, tão organizada, né? Mas o que é a fragilidade? A fragilidade, ela está sempre, passa cidade, capital e entra em outra capital, e a fragilidade sempre está a mesma. E parece que nem o poder público, nem a igreja está abrindo os olhos. O diabo está tripudiando diante dos seres humanos. E o poder público, enquanto a sociedade se calar, ele não vai tomar uma ação eficaz para tratar essas pessoas